Boa tarde, Vicente. Participa da disciplina de Citopatologia Oncótica. Quem fala é o professor Marcos Abraão. Neste período em que teremos o estudar online pelo AVA, será importante continuar o empenho de vocês e a realização das atividades do portal. O material complementar que enviarei com as instruções para execução também deverá ser realizado, porque vai corresponder também a algumas pontuações ao longo do período. E nós daremos continuidade a esse trabalho, agora a partir da sessão 1.2, conversando sobre epitélios, técnica de coleta, fixação e coloração na primeira parte desse estudo. Conforme nós estudamos anatomia, certamente precisamos agora ver alguns detalhes em relação ao próprio aparelho genital feminino, quanto à sua. Podemos observar na própria histologia do aparelho genital feminino que o colo do útero apresenta o quê? Duas mucosas, uma por um tecido conjuntivo fibromuscular muito importante. E ele vai revestir o quê? Todo o colo, tanto pelo lado de fora, como o outro que vai revestir o quê? Pelo canal cervical internamente. Verificamos também o cérvix ao cérvix, dentro da vagina, conforme podemos ver aqui. Podemos ver, inclusive, que as glândulas cervicais da própria mucosa. Importantíssima para a produção de muco para essa região. O trato feminino ele vai apresentar vários tipos de epitélio e com tecidos de sustentação. Podemos identificar dois principais, o escamoso queratinizado, encontrado exatamente nos lábios maiores, e algumas condições patológicas da própria vagina, do útero e do endométrio. Observamos exatamente que, inclusive nessa região, essa estrutura aqui. Temos ainda o pavimentoso não queratinizado. Ele reveste o quê? Pequenos lábios da vulva, da vagina e, é claro, da parte externa desse colo uterino. Encontramos ele próximo, inclusive, um importante epitélio que iremos conversar, que é o colunar, e o JEC, que é a junção escamoso colunar. Os epitélios que vão revestir o ectocérvix e o próprio JEC, essa junção extracolunar, vão apresentar o quê? Variações decorrentes ao estímulo hormonal. Eles vão reagir muito bem a essa resposta. Por isso é que encontramos o quê? Em recém-nascidos, essa estrutura. Podemos encontrar exatamente também modificações em função de quê? Das próprias células estruturais daquela região, em função do quê? Da presença de hormônios. Outro período que vai ser importante é na idade reprodutiva. E por que na idade reprodutiva é tão importante? Porque exatamente o hormônio, ou seja, estamos falando de estrogênios e progesterona, vão estar ativamente atuando naquela região. Com isso, vai poder atingir o quê? A maturação completa, certamente, dessa estrutura celular. E podendo depois ocorrer o quê? A própria descamação celular. Isso ocorre também em função das células basais, parabasais, intermediárias e superiores. Outra questão importante dali é a variação do seu citoplasma, onde você pode ter o quê? Um aumento do tamanho da medida dessas células, que vão afastar da membrana basal. Temos também núcleos que vão ser o quê? Grandes e bastante belicosos, ou seja, bem característicos, tornando-se picnóicos, ou seja, um adensamento de cromatina. Conforme podemos ver, inclusive, em figuras posteriores que vamos mostrar para vocês. Então, com isso, o que você vai ter aqui? Podemos ver definida as células superficiais, as intermediárias, as parabasais, as basais e a membrana basal em si. Inclusive, essa região é que vai sofrer um assédio em relação ao próprio a questão viral, ou seja, do HPV posteriormente, que nós vamos discutir. Outro ponto importante que podemos ver também é que células superficiais intermediárias estão bem dispostas aqui, ok? E inclusive o quê? Uma diferença perceptível que você pode ver o quê? Em relação ao epitélio colunar ou cilindro. Quando observamos as células basais, verificamos o quê? Que existe uma camada mais profunda do epitélio,
elas são basofílicas, ou seja, uma questão de uma coloração azul arroxeada em função do próprio hematoxilina, o corante que é devidamente utilizado para esses tipos celulares. São pequenas, forma arredondada e um núcleo volumoso e central. Que verificamos, inclusive, aqui as células intermediárias, bem diferentes em função aqui das células basais. Outro ponto interessante é que a principal o quê? Área de atividade mitótica. Então, com isso, a renovação desse epitélio é constante e acontece o quê? A cada 4 dias, uma média. Tá? Isso pode acontecer também, e está bem evidenciado aonde? No esfregar citológico após o parto. A gente pode verificar isso. Quando ocorre uma queda hormonal, consequentemente, você vai ter uma descamação daquele local ali, em função disso, muito intensa. Outro ponto interessante são as células parabasais, que apresentam-se o quê? Um pouco maiores, comparadas com quem? Com as basais. Arredondadas, com citoplasma basofílico e uma coloração azul esverdeada. Você também pode observar o quê? Um rosáceo em relação a elas. Tem um citoplasma bastante abundante em relação ao quê? Às células basais. Podemos observar aqui as células parabasais, principalmente durante o pós-parto, período da pós-menopausa e na infância. E como verificamos também, temos aqui uma coloração bastante definida em função disso, ok? Como podemos ver em relação aos próprios núcleos e citoplasma. E, é claro, vemos também a questão do que a definição perfeita em relação ao que o contorno das células. Aqui terminamos a nossa primeira parte e voltaremos em breve para continuar com a segunda parte deste estudo. Obrigado.